Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do CHTB Marcos Paixão. Dou aqui o meu boa noite aos nossos alunos, a você que está acompanhando mais essa aula. Hoje estamos na aula de número 21. O título da nossa aula: As novas afirmações confessionais e as mudanças teológicas. Hoje nós vamos estar estudando sobre essa mudança na teologia que aconteceu na história dos batistas ao longo dos tempos, né? Ao longo de toda esse movimento histórico dos batistas. Vamos dar um tempinho aqui e já voltamos para novas afirmações aqui dos batistas. Pessoal, tivemos aqui um pequeno probleminha aqui no nosso áudio. Eu quero até que vocês nos ajudem aí. Como é que tá chegando o nosso áudio aí? O áudio tá bom? O áudio tá muito baixo? Me diga aí o que tá acontecendo com o nosso áudio. Vamos tentar fazer assim mesmo, né? Então, oi som, oi som. Vamos lá. Então, gente, boa noite, bem-vindos a mais uma aula do CHTB Marcos Paixão. Hoje é a nossa aula número 21 e vamos estar falando sobre as novas afirmações confessionais e as mudanças teológicas na confissão de fé dos batistas, na história confessional dos batistas. Essa aula é muito importante porque nós vamos mostrar, a partir do primeiro momento, nós vamos estar mostrando para vocês, a partir do primeiro momento da Confissão de Fé de 1644 até a atual declaração doutrinária que a Convenção Batista Brasileira utiliza, mostrar para você que houve uma mudança de teologia. Nós tivemos aqui, ao longo desses 4 séculos, novas afirmações teológicas, confessionais, vamos estar mostrando isso. Vamos mostrar que houve uma mudança na teologia dos batistas, dos primeiros séculos até o presente momento. Houve alguma alteração nessa teologia. E nós vamos estar provando isso por meio dos documentos que foram produzidos pelos batistas ao longo da história. Nós estamos usando 4 confissões de fé para trabalhar. A Confissão de Fé de 1644, a primeira, a Confissão de Fé Batista de 1689, estamos usando a Confissão de Fé de New Hampshire e a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. São os 4 documentos que estamos estudando. Essa história confessional, a história da teologia, das confissões, elas revelam tanto a continuidade, como nós temos visto ao longo das aulas. Nós observamos que desde a Confissão de 1644 até a Confissão atual, os batistas vêm repetindo alguns pontos teológicos. Na verdade, a maioria das afirmações teológicas estão preservadas até hoje. Isto significa que a fé dos batistas não mudou tanto das primeiras confissões para o presente momento, mas também esse estudo nos mostra que importantes mudanças aconteceram ao longo do caminho na teologia dos batistas.
e é sobre isso que nós vamos estar mostrando e estudando na noite de hoje. Primeiro vamos falar sobre algumas exclusões que aconteceram na teologia batista, nas confissões de fé dos batistas. As novas confissões, que são a confissão do século XIX, a de New Hampshire, e a do século XX, a Declaração Doutrinária da CBB, elas surgem num contexto que já tem muitas mudanças acontecendo, não só entre os batistas, mas mudanças no meio evangélico de uma forma geral. Nós temos aqui o movimento teológico adentrando as igrejas naquele primeiro momento. Nós temos aqui muitas coisas fervilhando aí nas igrejas evangélicas. Temos a entrada do pentecostalismo com muita força nesse momento. Muitas ações de avivamento são misturadas com movimentos pentecostais. Nós temos o liberalismo teológico, que também entra com muita força nesse primeiro momento. Então todo esse cenário ele é propício para que as novas declarações de fé já apresentem algum tipo de mudança na sua teologia. Nós vimos também que essas novas declarações de fé, confissões de fé, a partir do século XIX, elas começam a apresentar uma redução no seu volume. São confissões de fé menores, com menos declarações, menos afirmações doutrinárias, as afirmações com menos explicações do que as antigas. Nós temos, por exemplo, quando comparamos a confissão de 1689, que é uma longa confissão, com a declaração doutrinária da CBB, a atual, que os batistas do Brasil utilizam, nós temos uma diferença na explicação da teologia, na explicação dos pontos teológicos, muito grande. Enquanto que a declaração da CBB trabalha com pequenos parágrafos para explicar uma doutrina, a confissão de 1689 trabalha com várias páginas, ou seja, vários parágrafos para explicar uma mesma doutrina. A declaração doutrinária trabalha com um artigo para explicar um ponto teológico. A confissão de 1689, vários parágrafos para explicar o mesmo ponto teológico. Então nós temos um conteúdo explicativo muito maior nas antigas confissões do que nas confissões mais modernas. Essas mudanças que as novas confissões trazem são mudanças sutis. Elas muitas vezes nem são percebidas, muitas vezes não são perceptíveis, mas se olharmos com atenção e se estudarmos com atenção, nós vamos perceber que elas já trazem perspectivas diferentes. Parece que os batistas começam a sair do trilho teológico secular, aquele caminho que os pais fundadores, os batistas ingleses, primeiros batistas norte-americanos trilharam. Parece que os batistas do século XIX, século XX, começam a deixar aquela estrada percorrida pelos seus pais. Se olharmos com precisão, com acurácia, nós vamos observar esse fenômeno acontecendo, a mudança teológica acontecendo. Alguns termos que eu considero termos definidores, conceituais, eles também começam a ser abandonados nas novas confissões. Nós não vamos encontrar mais termos do tipo predestinação, soberania de Deus, decreto de Deus. Esses termos que são muito fortes de uma teologia calvinista, eles começam a ficar ausentes nas novas confissões. E quando eles surgem, são apenas assim de modo muito leve, muito secundário, que você não consegue extrair dali uma teologia. Parece que eles colocam ali de uma maneira que o texto ele se torna até dúbio no nosso entendimento. Então essas mudanças, todas essas mudanças já apontam para essas novas perspectivas teológicas que os batistas começam a adotar. Os textos não têm mais clareza como antes, as confissões começam a ficar obscuras, embaraçosas, algumas afirmações apresentam um sentido duplo, como nós citamos, e isso provoca confusão, porque se não tem clareza no texto, a interpretação também ela vai sentir ali essa confusão toda. Nós não vamos conseguir extrair o sentido do texto, porque o texto não é claro o suficiente para fazermos ali a interpretação correta, a leitura correta do texto.
todo esse fenômeno, toda essa falta de clareza, toda essa dificuldade, essa extração de termos, exclusão de termos, elas acontecem nesse cenário que envolve o século XIX e que envolve também toda essa questão da teologia liberal, do pentecostalismo, como citamos. Então tudo está junto aqui e todo esse conjunto de fenômenos, eles são responsáveis por esse abandono da teologia dos batistas. No primeiro momento isso acontece de modo mais sorrateiro, ou seja, as primeiras confissões de fé, elas não vão fazer afirmações teológicas tão diferentes ou tão contrastantes com as antigas confissões. Mas elas oferecem um texto muito mais curto e isso nos leva, apesar de não negarem a doutrina, eles não deixam a doutrina clara como as antigas confissões faziam. E isso já parece ser uma mudança, já parece que a teologia está sendo atingida ali por aquele século, por aquele movimento naquela época. A própria ideia de uma síntese confessional, nós observamos que a confissão de fé de New Hampshire, ela é uma síntese da confissão de fé da Filadélfia, que é a mesma confissão de 1689. Mas a própria ideia de síntese não apenas se justifica pelo fato de que os batistas necessitavam de uma confissão menor nas suas igrejas. Isso já representa o fracasso teológico, intelectual daquele momento histórico. As igrejas já estavam entrando em decadência. O século XIX ele aponta para um momento em que os batistas começam a declinar na sua teologia. A teologia batista não tem mais aquela força, aquele poder, aquela pegada teológica tão poderosa, tão firme que as antigas confissões apresentam. Isso não aparece mais nas confissões mais novas. Então, todo esse modelo, eles não contradizem, as primeiras confissões de fé, como a de New Hampshire, não contradiz as afirmações teológicas confessadas pelos primeiros batistas, mas elas mutilam as explicações doutrinárias, ou seja, elas não se estendem em um determinado ponto para trabalhar ali a doutrina e explicar os pontos teológicos como salvação, soberania de Deus, os pontos que citei agora há pouco, decreto, a própria ideia da escritura, a inerrância, toda essa ideia de inspiração, tudo isso fica, de certo modo, meio que pendurado. Ninguém sabe exatamente a posição ali da teologia daquela confissão, porque a apresentação é muito breve, ela é muito sucinta, é muito pequena, não dá para você extrair uma teologia naquele momento. Esse silêncio confessional das novas confissões, ele parece ser uma espécie de álibi para essas novas confissões. Elas não podem ser acusadas de afastamento da doutrina. Por exemplo, nós não podemos negar que a confissão de New Hampshire seja calvinista. Não há como negar isso porque ela apresenta características calvinistas muito claras. Contudo, ela não traz aquela explicação, aquele teor confessional como as antigas confissões. Então isso muitas vezes deixa o texto em vários pontos doutrinários questionáveis. É por isso que existe uma disputa muito grande entre os teólogos batistas sobre a confissão de fé de New Hampshire e a sua posição teológica ali. Então essas posições, esses conflitos, eles existem porque as confissões não são claras, não são alongadas, não são exposições detalhadas da teologia. Então isso termina por causar algumas sequelas, né? Algumas fragilidades na confissão de fé. As confissões dos batistas também apresentam acréscimos. Nós vimos que elas apresentam exclusões, mas também apresentam acréscimos. As novas confissões, por sua vez, começam a acrescentar novas afirmações teológicas e isso muda a teologia. Então, muitas vezes essas afirmações elas são, inclusive, contradizentes com as afirmações antigas. Elas contradizem o que os primeiros batistas disseram. Então, como pode uma confissão de fé batista contradizer outra confissão de fé batista de uma igreja, uma denominação que segue historicamente o mesmo caminho, sucedendo igreja após igreja, e quando se faz uma nova confissão, você não segue mais aquele ponto teológico, você contradiz aquele ponto teológico
com afirmações diferentes. Então, alguns pontos chegam mesmo a contradizer as antigas confissões de fé. Eu vou trazer alguns exemplos na aula de hoje, começando agora com o livre-arbítrio. Nós vamos estudar esse ponto sobre o livre-arbítrio, porque nós temos aqui uma demonstração que eu considero clássica de uma mudança de teologia, de uma extração de termos, uma exclusão de termos, uma substituição de termos que implica na falha teológica. Então, nós vamos começar com o livre-arbítrio, depois vamos falar sobre eleição e salvação de um modo geral, predestinação de um modo geral, e vamos ver que essas mudanças, desde que bem analisadas as confissões, elas vão ser muito claras de que realmente os batistas, pelo menos alguns grupos, mudaram a perspectiva teológica. Vamos começar com o livre-arbítrio. Então, um exemplo que nós temos aqui na doutrina do homem, né, do livre-arbítrio, da antropologia, é a substituição de termos que pode ser visualizada no artigo da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, o artigo 6, que trata sobre eleição. Esse artigo é da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, e nós vamos estar aqui comparando essa declaração, mostrando que houve uma mudança, uma substituição de termo que termina por causar uma mudança na teologia. Essa é a mais moderna confissão teológica dos batistas, a Declaração Doutrinária da CBB. O texto da declaração diz assim: ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Artigo 6, eleição, Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Esse artigo afirma que a eleição soberana, ele diz que a eleição é soberana, ainda que baseado na soberania de Deus, apesar de estar baseada na soberania de Deus. A eleição, diz a Declaração Doutrinária da CBB, a eleição soberana está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um dos homens, de cada um e de todos os homens. Então, a confissão tenta harmonizar, ela diz que o livre-arbítrio está de acordo com essa soberania de Deus e com a soberania de Deus está de acordo com o livre-arbítrio de todos os homens. A doutrina do livre-arbítrio humano, para começo de história, ela nunca foi defendida pelos batistas nas suas origens. Nem os batistas ingleses, de 1644, e nem os batistas que foram para os Estados Unidos, ali no fim do século XVII, começo do século XVIII, que firmaram suas igrejas, adotaram suas confissões. Essa doutrina nunca foi defendida pelos batistas, cuja linhagem teológica histórica remonta aqui no Brasil, com o surgimento da Convenção Batista Brasileira. O que a declaração da CBB faz aqui, ao declarar o livre-arbítrio, é negar a teologia dos seus pais, é negar toda a história confessional dos batistas nesse ponto teológico. Isso, é claro, é um equívoco da Convenção Batista Brasileira. Vale ressaltar que essa declaração da CBB é de 1986, portanto, é uma declaração de ontem, enquanto que nós temos declarações de 1644, 1689, declarações de um passado histórico que está enraizada na história dos batistas. Declaração da Filadélfia, a Confissão da Filadélfia, que apresenta, por exemplo, essa negação do livre-arbítrio com muita ênfase. Nós temos, por exemplo, a própria Confissão de New Hampshire, como veremos daqui a pouco, que vai negar esse ponto também. Então, essa doutrina que a CBB está defendendo não foi defendida pelos batistas no primeiro momento da sua história, esses batistas que vieram para o Brasil. Em outras palavras, o grupo de batistas dos quais nós tivemos a origem não acreditava no livre-arbítrio do homem. Essa afirmação da CBB é uma clara mudança na sua teologia. A teologia do passado para a teologia do presente. É uma mudança teológica e uma nova declaração confessional.
Então, se os batistas nunca declararam o livre-arbítrio e agora se declara esse livre-arbítrio, isto é uma nova declaração confessional. Essa declaração contradiz as declarações passadas dos batistas, portanto, temos um problema aqui grande. Então, pontos como esse, é que nós vamos ter que solucionar e estudar nessa aula. É importante ressaltar também que essa doutrina do livre-arbítrio, ela foi defendida por um grupo de batistas chamado Batistas Gerais. Os batistas gerais terminaram por abraçar muitas heresias, inclusive a negação da Trindade, e eles não tiveram continuidade histórica. Quando na Inglaterra mesmo eles já começaram a definhar, nos Estados Unidos eles acabaram de vez, né, e vieram a ressurgir tempos depois, unindo-se a grupos de batistas particulares. Esses batistas gerais é que defenderam, num primeiro momento, o livre-arbítrio, mas não é este grupo que veio para o Brasil. O grupo de batistas que veio para o Brasil é o grupo que produziu as primeiras confissões e sempre negaram esse ponto do livre-arbítrio. Ora, a Confissão de Fé de New Hampshire, por exemplo, no mesmo artigo, o texto é praticamente idêntico, inclusive. Ela faz a seguinte afirmação, veja: cremos que a eleição é o eterno propósito de Deus, segundo o qual ele graciosamente regenera, santifica e salva pecadores, e que sendo perfeitamente consistente com a livre agência do homem. A Confissão de New Hampshire, ela usa o termo livre agência. A Declaração Doutrinária da CBB usa o termo livre-arbítrio. E nós temos aqui dois termos diferentes que apontam para realidades diferentes. Livre-arbítrio não é a mesma coisa que livre agência. A Confissão de New Hampshire diz que a eleição está em harmonia com a livre agência do homem, a livre agência humana. O que muda o significado das suas declarações confessionais é só nós compararmos aqui um pouco os termos, os textos, né? Veja, New Hampshire diz assim, a Confissão de New Hampshire, ela é anterior à declaração doutrinária. Então a Confissão de New Hampshire diz assim: cremos que a eleição é o eterno propósito de Deus, segundo o qual ele graciosamente regenera, santifica e salva pecadores, e que sendo perfeitamente consistente com a livre agência do homem. A declaração da CBB traz o seguinte texto: ainda que baseado na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Então, o que há de diferente de uma confissão para outra é exatamente esta ideia teológica. Nós estamos falando aqui de teologias diferentes. A Confissão de New Hampshire afirma que o homem tem livre agência. A declaração da CBB afirma que o homem tem livre-arbítrio. Então, a confissão da CBB, a declaração da CBB, ela descarta a ideia de livre agência e introduz a ideia de livre-arbítrio como se fosse a mesma coisa. E não é. A declaração doutrinária da CBB, que é teologicamente, que tem como base teológica a confissão de New Hampshire, uma das confissões é essa daqui, ela substitui o termo livre agência por livre-arbítrio. E, com isso, uma nova perspectiva teológica para os batistas no Brasil é alicerçada, é adicionada. Abandona-se a crença secular dos batistas, inclusive abandona-se a própria crença aqui da Confissão de Fé de New Hampshire nesse ponto. É importante destacar que essa livre agência e livre-arbítrio são coisas realmente bem diferentes. Então, para que a gente não faça confusão e para que os termos sejam também explicados, vamos prestar atenção nesse ponto. O que é livre agência? O que é que significa dizer que o homem é um agente livre? O que é que significa isso? Significa apenas que o homem ele é um agente livre conforme a sua natureza. Ou seja, se eu sou um pecador, eu sou um agente livre conforme a minha natureza pecaminosa. Eu sou inclinado à minha natureza. Eu não tenho uma natureza perfeita, santa e pura, sem pecado. Eu sou, pelo contrário, viciado, porque a minha natureza caiu com Adão. Na queda, o pecado original afetou toda a raça humana. Isso afetou a natureza humana.
Então, um agente livre é aquele que age conforme a sua natureza. Ele age livremente conforme a sua natureza. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque eu acho ele muito claro. Pense naquele animal carniceiro, o urubu. O urubu, ele gosta de carniça. Ele não gosta da boa comida, ele não gosta do manjar, ele não gosta do filé. Ele gosta daquela comida podre, daquela comida que está apodrecida há muitos dias. Quanto pior, melhor para o urubu. Por quê? Porque a sua natureza é assim. Você pode treinar e preparar o urubu para comer o filé, para comer ali a melhor comida e soltá-lo. Vai, urubuzinho, vai comer o filé. Ele vai voar para a carniça. Essa é a natureza do urubu. O homem é assim. Livre agência é exatamente isso. O homem é livre para agir conforme a sua natureza. Como o homem tem uma natureza caída e pecaminosa, ele sempre vai agir conforme essa natureza caída e pecaminosa. Suas escolhas sempre serão conforme essa natureza. Mas ele é livre para agir e não induzido ou obrigado a agir contra a sua vontade ou contra a sua natureza. Nenhum homem, qualquer que seja a sua decisão, ele é coagido a agir. Você tem escolhas, você faz escolhas, você escolhe o que quer vestir, o que quer comer, para onde vai. Tudo isso você escolhe. O homem é livre para agir, mas ele é livre para agir conforme a sua própria natureza. Então, por exemplo, se o livre-arbítrio fosse uma realidade, e agora eu quero falar um pouco sobre o que significa livre-arbítrio. Vamos lá. Livre-arbítrio significa que o homem tem uma vontade totalmente livre. Livre, inclusive, das limitações da sua natureza. Ora, o homem pecador, com a natureza pecaminosa, ele vai agir conforme essa natureza pecaminosa. Mas se o homem tivesse livre-arbítrio, de fato, ele agiria não conforme a natureza pecaminosa, mas agiria livremente, livre até da natureza pecaminosa. Isso significa que o homem poderia, inclusive, não pecar se quisesse. Ora, o que lhe faz pecar? O que faz com que todos os homens pequem, sejam pecadores? É a natureza que ele tem. Essa natureza lhe impulsiona ao pecado, lhe inclina para o pecado. Mas se o homem é livre, se a sua vontade é livre, então ele pode escolher não pecar e continuar sem pecar. Mas nós sabemos que isso é impossível. Se o homem tivesse livre-arbítrio, ele teria uma vontade soberana. Ele poderia agir da forma que quisesse, independente da sua natureza pecaminosa. Ele estaria sem amarras, sem nenhum tipo de limitação na sua vontade. Ou seja, era uma vontade totalmente livre, livre de qualquer empecilho. Com o livre-arbítrio, o homem seria um ser autônomo, assim como Deus é autônomo. Deus, ele age livremente. A sua vontade é livre. A vontade do homem é escrava. Diz o Senhor Jesus, o nosso Redentor, Salvador, que o homem é escravo do pecado. Então, se a vontade do homem está aprisionada pelo pecado, como diz Jesus, como pode o homem ter livre-arbítrio? Como pode o homem ser livre a tal ponto de se chamar isso de livre-arbítrio e ele ainda continuar pecando e fazendo o que é mal, o que é errado? Não consegue se livrar deste problema do pecado? Jesus diz o seguinte, lembrando aqui o texto do Evangelho de João, ele olha para os fariseus e diz, vocês desejam realizar a vontade de Satanás, querem lhes fazer cumprir o desejo do diabo, porque a vontade humana é inclinada ao mal, ao pecado, assim como Satanás. Então não há liberdade. Nem mesmo Satanás tem livre-arbítrio. Pelo contrário, o reformador Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. Então ele não tem essa liberdade da vontade. Ele também é um ser caído, inclinado a esse pecado maldito. Todos são. O Dr. Sproul, nesse livro aqui, que eu quero apresentar para vocês, Sola Gratia,
Esse livro, gente, é muito importante para esse debate que nós estamos tendo aqui do livre-arbítrio. Na verdade, esse livro, ele trata de uma controvérsia sobre o livre-arbítrio na história. O Dr. Sproul, ele vem remontando aqui historicamente desde Agostinho, Pelágio, até a era mais moderna, mostrando como esse debate acerca do livre-arbítrio e da depravação da vontade foi sendo tocado na história. Os debates, as discussões, os posicionamentos, as variações em cada corrente teológica que defende tal ponto, ou o livre-arbítrio, ou a depravação da vontade. Então é um livro espetacular que vai ajudar você a entender essa questão e aprender muito sobre essa questão da queda humana e como a graça de Deus está envolvida aí nessa questão. Por isso o livro, ele é intitulado Sola Gratia, um dos solas da Reforma Protestante. O Dr. Sproul, ele diz aqui algo interessante. Veja, ele vai falar comentando sobre as implicações do livre-arbítrio. Ele diz assim: se Deus é soberano, então o homem não pode ser autônomo. Ou seja, se o homem tem livre-arbítrio, ele é um ser autônomo. Ele tem a vontade livre. Ele pode escolher qualquer coisa independente da sua natureza caída. Então, Sproul começa dizendo, se Deus é realmente soberano, então a implicação é, o homem não pode ser autônomo. Ele está debaixo desse Deus soberano. Esse Deus soberano, ele governa esse homem. Então, já quebramos aqui toda a ideia de autonomia humana. Sproul continua dizendo, inversamente, se o homem é autônomo, então Deus não pode ser soberano. Os dois conceitos são mutuamente exclusivos. Alguns, diz o Dr. Sproul, alguns afirmam que a soberania de Deus é limitada pela liberdade humana. As pessoas chegam a tal ponto para defender o livre-arbítrio, para defender essa ideia de que o homem é livre nas suas escolhas, que ele as suas escolhas, na verdade, são livres da sua natureza. O homem escolhe qualquer coisa independente da sua natureza. A implicação disso é que o homem pode escolher o bem ou o mal. E a doutrina das Escrituras diz que isso era possível em Adão, antes da queda. Mas depois da queda, quando todos pecaram em Adão, o homem passou a ter uma natureza caída e pecaminosa, então ele não pode mais escolher entre o bem e o mal. Todas as escolhas do homem são inclinadas ao mal. Isso é indiscutível na Escritura. Paulo diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, em Adão, todos pecaram. O pecado entrou no mundo com a queda de Adão. Todos os homens caíram junto com Adão. E a natureza humana cai com Adão. Essa natureza agora, ela é tremendamente viciada no mal, no pecado. Então não há a possibilidade teológica do homem ter um livre-arbítrio, uma vontade livre. Isso fora as próprias afirmações bíblicas de que o homem é escravo desse pecado. Para compreender toda essa questão que se relaciona com essa negação do livre-arbítrio, é preciso compreender duas questões importantes. A primeira delas é a questão da queda do homem e a segunda é a questão da graça. Ora, quando se defende que o homem não tem livre-arbítrio, você baseia todo o seu entendimento teológico na queda, na teologia da queda. Então, o que foi a queda? A queda é a desobediência de Adão. Essa desobediência, como Adão era o representante humano, ela afeta todos os homens. A escolha de Adão foi a escolha da humanidade. A humanidade estava em Adão. E então todos caem com Adão. Qual foi os efeitos dessa queda? Os efeitos dessa queda foi a total depravação de todas as faculdades do ser humano. Fisicamente o homem está depravado, espiritualmente o homem está depravado, todas as suas faculdades mentais, intelectuais, tudo foi afetado pela queda. Por isso a afirmação reformada de que o homem é totalmente depravado. Tudo foi afetado pela queda.
Então, se tudo foi afetado pela queda, inclusive a vontade humana, é óbvio que essa vontade não é livre, ela agora é escrava do pecado que lhe aprisiona. É por isso que os homens não obedecem a Deus, não podem ir a Deus por si só, porque eles são incapazes agora de escolher o bem por si só. Eles são como o urubu do exemplo que eu dei. Eles querem a podridão. A sua vontade, a sua natureza, o seu desejo não é para com Deus, é para com o diabo. É para com as obras satânicas, malignas de Satanás, por causa do pecado. Então, quando estudamos a queda e os efeitos dessa queda na humanidade, sobre a raça humana, nós vamos poder compreender melhor essa questão da perca do livre-arbítrio. Vamos entender melhor essa questão. E a graça entra, porque quando estudamos a graça, podemos compreender por que o homem escolhe a Deus. Porque a graça de Deus já envolve o ser humano na escolha. Deus vai até ele. Deus, pelo Espírito, opera na vontade humana, no coração humano. E ele pode olhar para Cristo. Porque houve uma operação divina em seu ser. Caso contrário, se o homem for deixado à mercê da sua vontade, se o homem for deixado à mercê dos seus desejos, se o homem for deixado à mercê de si próprio, ele está perdido. Se nós pudéssemos deixar o homem à mercê do seu livre-arbítrio, do seu suposto livre-arbítrio, ele jamais escolheria Deus. Essa seria a prova contundente, cabal, de que o homem não tem um livre-arbítrio, mas seria uma prova, infelizmente, que levaria a um destino terrível. É melhor ficarmos com a prova teológica aqui da Escritura do que optarmos na prática por sabermos isso. Então, queda e graça são importantes para entendermos essa questão toda da corrupção do ser humano, inclusive da vontade humana. A graça envolve, como disse, essa doutrina. Tudo que se relaciona à salvação está relacionado à doutrina da graça de Deus, envolvida em resgatar o homem desse pecado. Pessoal, esse posicionamento não é novo. Não é algo que os batistas modernos estão aqui tentando fazer. Você olha, por exemplo, para as igrejas batistas que têm surgido nos últimos anos, até mesmo dentro da própria CBB, e são igrejas que já não defendem essa forma de teologia do livre-arbítrio. Mas parece que um passo atrás, os batistas todos confessavam o livre-arbítrio. Não. A teologia do livre-arbítrio é algo novo na vida batista. Basta você olhar para as antigas confissões de fé. Você toma, por exemplo, a confissão de 1689 ou a própria confissão anterior a essa de 1644 e você vai ver que os batistas não aceitavam a doutrina do livre-arbítrio. Você toma a confissão de fé de Westminster, dos presbiterianos e reformados holandeses atuais, você vai perceber que eles também negavam o livre-arbítrio. Você toma a teologia de Lutero, de Calvino, de Martin Butzer, todos negavam o livre-arbítrio. Nenhum dos reformadores aceitava a ideia de livre-arbítrio. Então, o que nós defendemos, estamos mostrando na linha histórico-teológica confessional dos batistas, não é uma teologia nova. Pelo contrário, a prova histórica das confissões de fé é suficiente para mostrar que os batistas não aceitavam livre-arbítrio. Isso é algo novo, é uma nova teologia, é um novo ponto, é uma nova afirmação confessional dos batistas. Não é uma antiga afirmação, é uma mudança de posição, na verdade. Calvino, Zwinglio, Martin Butzer, Lutero, todos negavam o livre-arbítrio. Lutero, inclusive, enfrentou grandes debates teológicos sobre esse tema. Com Erasmo de Roterdã, Lutero no seu estilo bem enfático, Lutero era um homem que não tinha a língua presa. Ele falava muito. E Lutero, ele acaba com Erasmo de Roterdã no seu debate sobre o livre-arbítrio. Eu quero mostrar para vocês, indicar essa obra, esse livro pertence à coleção de Lutero, Obras Selecionadas, Martinho Lutero, Obras Selecionadas,
E o volume 4, nós temos aqui o volume 4, né, desse material aqui. Hoje já temos 14 volumes, 13 ou 14 volumes publicados no Brasil, nessa coleção. E no volume 4 de Lutero, das obras selecionadas de Lutero, nós vamos ter aqui a publicação, no volume 4, da obra Da Vontade Cativa, obra de Lutero. São 3 partes. E aqui nesse debate, Lutero vai mostrar que toda a ideia de livre-arbítrio é herética, é contrária às Escrituras, à ação divina. Pessoal, a teologia é lógica também. A teologia ela não é ilógica, ela não pode ser contraditória. Se você defende uma ideia de livre-arbítrio, você vai contradizer um monte de doutrinas basilares, fundamentais, inclusive a queda. Negar o livre-arbítrio é estar em harmonia com a doutrina da queda do homem. Agora, defender o livre-arbítrio significa entrar em contradição com a doutrina da queda. A doutrina da queda é basilar, é uma doutrina fundamental, é parte da ortodoxia da igreja. Então, se você defende o livre-arbítrio, você vai de encontro a essa base. Quando você defende o livre-arbítrio, você vai de encontro com a soberania de Deus, a autonomia divina. E torna o homem um ser, no mínimo, equiparado a Deus em vontade. Perceba que, como eu disse agora há pouco, alguns homens, inclusive algumas pessoas, elas tentam harmonizar. Né? Deixa eu ver aqui se foi o próprio Sproul foi quem disse aqui nessa citação. Alguns homens afirmam que a soberania de Deus é limitada pela liberdade humana. Então veja, para defender o livre-arbítrio, você precisa diminuir a soberania de Deus. Soberania não se diminui. Ou você é soberano ou você não é soberano. Ou Deus é soberano ou ele não é soberano. Não dá para ser muito soberano. Ou meio soberano, ou você é o Senhor absoluto, o Rei soberano, governador de todas as coisas, ou você não é nada. Não é nada. Mas para defender o livre-arbítrio, o homem precisa sacrificar a doutrina da soberania de Deus. Muitas teologias equivocadas têm surgido exatamente por conta disso. Por sacrificar a soberania de Deus. O pastor brasileiro, não lembro agora o nome dele, o Gondim, lembrei o Gondim, na teologia do teísmo aberto, por exemplo, ele vai dizer que Deus não pode interferir em alguns aspectos do futuro, do que vai acontecer no futuro, porque isso iria de encontro a liberdade do homem. Então, Deus sacrifica a sua onisciência para que tais coisas, Deus não interfira aí na vida humana. Então, ele dá o exemplo do tsunami que aconteceu na Índia alguns anos atrás, uma década atrás. Um evento catastrófico que terminou com a morte de mais de 300 mil pessoas. O pastor Gondim disse que Deus não podia interferir no tsunami. Ele não sabia que o tsunami ia acontecer porque ele se despiu da sua onisciência. Então, veja que ponto a teologia vai caminhar quando você começa a negar os pilares da fé, a ortodoxia cristã. Quando você começa a deixar ali a verdade revelada e passar a entrar em questionamentos perigosos que vão levar você ao fundo do poço, né, e a afirmar heresias, inclusive. J. Packer, ele vai falar também sobre a questão do livre-arbítrio. Ele vai dizer que essa doutrina, muito defendida pelos arminianos, foi considerada herética em todas as épocas da história da igreja. Livre-arbítrio é heresia, segundo os grandes teólogos reformados da era puritana, da era pós-puritana. Todos negaram a ideia de livre-arbítrio como sendo algo bíblico. Pelo contrário,
Tudo isso foi chamado de heresia. Lutero, nas suas obras, declara herético, doutrina de demônios, maligna, toda a ideia de livre-arbítrio, de autonomia humana, de poder humano de decisão. Essa doutrina humilha Deus, diz Lutero. Exalta o homem, mas humilha o Criador, o Deus todo-poderoso e soberano. E assim, é importante observar toda essa questão. Livre agência, como nós vimos, já traz uma conotação bastante diferente. Não é a mesma coisa que ter livre-arbítrio, como nós observamos agora há pouco. Livre agência, o homem tem. A Confissão de Fé de New Hampshire está correta quando ela diz que a eleição está em consonância com a livre agência. E está mesmo. Mas o livre-arbítrio não. A declaração doutrinária da CBB está equivocada nesse ponto ao afirmar o livre-arbítrio do homem. Portanto, quando a declaração da CBB muda o texto da Confissão de New Hampshire, ela não apenas usa um termo sinônimo. É isso que muita gente defende. As pessoas dizem o seguinte: o que a CBB fez, a declaração doutrinária da CBB fez, foi trocar um termo por outro, mas termos sinônimos, o que não altera, o que não afeta a questão teológica. Afeta e muito. Nós temos aqui uma troca de termos que não são sinônimos, que são conceitualmente diferentes e que mudam toda a perspectiva teológica afirmada. Muda a teologia. Ela está fazendo uma nova afirmação teológica, negando a crença que foi confessada pelas antigas confissões dos batistas. Então, a declaração da CBB nega o passado teológico dos batistas nesse ponto. Ou seja, não concorda. Negar aqui não é dizer que ele não existiu, é não concordar com ele. É se levantar contra as declarações passadas, apresentando uma declaração que contradiz as declarações mais antigas. Os batistas, na sua confissão de 1644, 400 anos atrás, praticamente, essa é a mais antiga confissão dos batistas particulares, se defendem contra o que consideravam uma heresia. Veja, esse texto que eu vou ler, ele está nas partes iniciais da confissão de 1644, e os batistas estão afirmando isso. Diz assim: isso, que são algumas falsas acusações, isso eles têm feito tanto no púlpito e por seus impressos, acusando-nos de sustentarmos o livre-arbítrio. Olha, os batistas estão dizendo que os seus opositores, e aqui são os pedobatistas, estão acusando falsamente os batistas de sustentarem o livre-arbítrio. Ou seja, os pedobatistas, presbiterianos, congregacionais, naquele primeiro momento, acusaram os batistas de serem defensores do livre-arbítrio. E os batistas estão escrevendo esse texto para negar exatamente esse ponto. Eles vão dizer o seguinte: de todas estas acusações, eximimos-nos como notoriamente falsas. Ou seja, os batistas estão declarando por escrito que não defendem o livre-arbítrio, que essa doutrina não pertence a eles. Não faz parte do conjunto de confissões de fé que eles podem realizar. Então, fica muito claro, tanto nas confissões, quanto nas declarações extraconfessionais, quanto nos escritos dos teólogos batistas, em seus livros, que eles não defenderam o livre-arbítrio. Que essa é uma colocação nova na vida dos batistas. Vamos falar um pouco sobre salvação. Aqui também nós temos algumas questões que são interessantes e merecem também a nossa atenção, porque as confissões de fé vão variar um pouco aqui sobre esse ponto. Então esse tema ele é tratado de forma diferente nas confissões de fé, não muito diferente, mas com alguns pontos assim, como eu disse no começo, sutis, mas que apresentam uma mudança muito grande quando nós começamos a investigar e aonde esse ponto vai nos levar, aonde essa afirmação teológica vai nos levar. E nós descobrimos que elas podem levar a situações muito ruins, né?
Então, doutrinas como salvação, especificamente eleição, predestinação, muitas vezes elas são colocadas aqui de formas que não estão também condizentes com o passado teológico e com a própria Escritura Sagrada. Doutrinas como a fé, o arrependimento, todo esse conjunto que se relaciona com a salvação, ela precisa ser observada com muitos detalhes aqui. Aqui também existem novas afirmações teológicas. Veja, os primeiros batistas, nas confissões a gente vê isso, a salvação, isto é, a ordem da salvação, isso que a gente chama de ordo salutis, seria mais ou menos a ordem em que cada um dos pontos da salvação acontece: regeneração, santificação, glorificação, né? Qual é a ordem que vem, que acompanha, a ordem lógica dessas questões? Então, a ordo salutis, se ela for colocada de uma forma equivocada, ela muda a teologia. Ela leva você para um caminho teológico diferente. E isso é importante ser observado aqui, tá? Para os primeiros batistas, na salvação, a regeneração vem primeiro. Então, o que Deus faz quando vai salvar uma pessoa? Ele regenera aquela pessoa. Ele começa regenerando aquela pessoa. Não estou falando aqui ainda de eleição e predestinação, que vem claro antes. Estou falando do ato em si, do momento da salvação. Deus regenera o indivíduo. Depois vem a fé e o arrependimento. Fé e arrependimento vem depois da regeneração. Mas essa ordem, ela segue um esquema diferente na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. A declaração, no seu artigo 5º, que fala sobre salvação, e no parágrafo que fala sobre a regeneração, ela diz o seguinte, prestem atenção, abre aspas, há duas condições para o pecador ser regenerado: arrependimento e fé. Olha, essa declaração, ela é muito grave. Nós temos aqui uma colocação confessional de uma grande convenção, a Convenção Batista Brasileira, uma declaração muito perigosa, que é a inversão da ordo salutis nesse ponto aqui da salvação. Antes da regeneração, o pecador precisa crer e se arrepender, e só depois disso ele é regenerado pelo Espírito. É isso que a declaração da CBB está dizendo. Primeiro vem fé e arrependimento, arrependimento e fé. Depois que o homem se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus, aí ele é regenerado. A declaração da CBB está dizendo isso. O pecador, nesse caso, ele é salvo porque ele crê. Preste atenção, ele é salvo porque ele crê. Fé e arrependimento são duas condições necessárias para que ele seja regenerado. Então, essa declaração da CBB de fé e arrependimento precederem a regeneração é o mesmo erro cometido pelos semi-pelagianos. Então, o que nós temos aqui, em outras palavras, nessa declaração, é uma declaração semi-pelagiana. Era exatamente isso que o semi-pelagianismo dizia. A confissão semi-pelagiana, arminiana, é exatamente essa. Há uma espécie de sinergismo operando aqui. Ou seja, o sinergismo quer dizer o seguinte: o homem trabalha para ser salvo e Deus trabalha para salvar o homem. Os dois cooperam na salvação. O homem tem uma parte do trabalho, Deus tem uma parte do trabalho. Então há uma cooperação na salvação. Deus trabalha de um lado, o homem trabalha do outro lado. Deus regenera depois que o homem apresenta a fé e arrependimento. Então, isso é, na verdade, um equívoco também muito grande, que precisa, inclusive, como sugestão para a Convenção Batista Brasileira, seria muito importante um estudo aprofundado nesse ponto aqui, tanto do livre-arbítrio, quanto nesse ponto da ordem da salvação, porque são duas questões, eu não vou dizer que são heréticas aqui, como os nossos irmãos do passado afirmaram com todas as letras,
mas no mínimo elas são muito perigosas. Elas colocam a sã teologia em risco. E seria muito importante se houvesse por parte da CBB uma comissão para fazer um estudo desses dois artigos e fazer as devidas alterações teológicas, observando inclusive o passado teológico batista. E claro, acima de tudo, o que diz a Sagrada Escritura. Isso é muito importante. Muito importante. Eu vou ler aqui para vocês, acerca dessa questão, dois textos. Eu vou começar com esse aqui. Esse livro aqui é de Ebenezer Soares Ferreira, o pastor Ebenezer, que escreveu vários livros aqui, filiado à Convenção Batista Brasileira. Esse livro é um comentário. Deixa eu botar pertinho aqui. Comentário à Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então esse livro aqui, ele foi lançado em 2009 e ele traz alguns pontos interessantes aqui que eu quero ler para vocês. Primeiro é um comentário sobre a regeneração. Perceba que a declaração doutrinária diz que há duas condições, ou seja, existem duas condições para que o pecador seja regenerado. Então, para que o pecador venha a nascer de novo, tem duas condições que ele precisa cumprir antes: fé e arrependimento. Arrependimento e fé. Agora, nesse material, que é um comentário dessa declaração doutrinária, no ponto que fala sobre a regeneração, e esse artigo, deixe-me ver quem comenta aqui esse artigo para não fazer injustiça. Esse artigo é comentado por David Brown. David Brown faz o comentário desse artigo sobre a salvação, sobre a regeneração. Ele diz o seguinte: a regeneração manifesta-se principalmente em arrependimento e fé. Depois ele diz: um novo início e a confiança colocada na pessoa de Jesus Cristo são evidências claras da regeneração. Ele termina dizendo: concluímos então que a pessoa regenerada evidencia eficazmente a novidade de vida e a presença do Espírito Santo na sua vida. Ora, eu li esse material algumas vezes aqui, em nenhum ponto esse comentário vai falar sobre a ideia de que existem duas condições para que o homem seja regenerado. Pelo contrário, os comentários apontam para uma afirmação correta. Porque o David Brown, nesse comentário aqui, ele começa dizendo o seguinte: a regeneração manifesta-se, ou seja, como é que eu sei que uma pessoa foi regenerada? Quando essa pessoa demonstra arrependimento e fé. Isto é, arrependimento e fé é resultado de regeneração. É uma manifestação. A regeneração, ela manifesta o arrependimento e a fé de alguém. Ele diz ainda que um novo início e a confiança colocada na pessoa de Cristo são evidências da regeneração. O novo início é o começar de novo, é o nascer de novo. Então, quando eu creio em Jesus, crer significa fé em Jesus, isso é uma mostra de que eu já fui regenerado. E não que eu vou ser regenerado depois de crer. Eu creio porque eu fui regenerado, e não o contrário. A declaração da Convenção Brasileira, ela troca a ordem. Primeiro a pessoa se arrepende, crê em Jesus e depois é regenerada. Ela nasce de novo depois que crê e se arrepende. Gente, isso é um erro teológico muito grande. As afirmações teológicas das Escrituras sobre esse ponto, elas dizem fatalmente que o homem está morto nos seus pecados. Lembra da doutrina da queda? As coisas estão aqui relacionadas. A queda diz: o homem está depravado, morto nos seus delitos e pecados, coração de pedra. O retrato do homem na Escritura é cego, morto, com todas as suas faculdades abaladas pelo pecado.
Como é que um morto pode exercer fé? Como é que um morto pode crer em Cristo? Ele não pode. Ele precisa primeiro nascer de novo. Ser regenerado, em outras palavras. E então, como uma nova criatura, ele crê em Cristo. Ele se arrepende dos seus pecados. Essa é a ordem. Essa ordem é invertida aqui. Outro livro, outro comentário também aqui relacionado com a CBB. Inclusive esse livro aqui é publicado pela Juerp. Olha aí. Juerp, Princípios e Doutrinas Batistas, os marcos de nossa fé. Esse é um comentário da Declaração Doutrinária da CBB. Esse livro aqui é um comentário da Declaração Doutrinária da CBB. E vale a pena observar esse manual, porque ele vai ajudar. É mais um livro que não caminha junto com a Declaração Doutrinária. Veja o que diz aqui o Roberto do Amaral. Ele vai dizer o seguinte, aqui no artigo que ele comenta sobre regeneração, ele diz assim: na regeneração ocorre o arrependimento. Uma meia volta vou ver. Acrescido ao arrependimento temos a fé, que é fundamental à genuína experiência cristã, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esse livro, ele apresenta uma teologia muito baixa, na verdade. Ele não desenvolve muito as reflexões teológicas, ele não se aprofunda aqui no estudo dessas questões de teologia. Mas ele, mesmo falando sucintamente, claramente, né, falando sinteticamente, ele faz as afirmações corretas. Quando ele corretamente diz que na regeneração ocorre o arrependimento, ele está mostrando a ordem: regeneração, arrependimento, fé. Regeneração, depois arrependimento e fé, fé e arrependimento. Mas primeiro vem a regeneração, primeiro vem o nascer de novo, depois é que vem o arrependimento e a fé. Então, a própria ordem que os comentaristas, pastores da Convenção Batista Brasileira, eles não tratam dessa questão declarada na declaração doutrinária de que há duas condições. Nós negamos que haja duas condições para que o homem seja regenerado. Não há condição alguma senão a soberana vontade de Deus para a regeneração do homem. Depois de regenerado, o homem vai crer, o homem vai se arrepender dos seus pecados. Não antes disso. A Confissão de New Hampshire apresenta a ordem salutis contrária a essa da declaração doutrinária. Isto é, a Confissão de Hampshire apresenta a declaração correta, apresenta a ordem correta da salvação. Diz o seguinte, artigo 7 da graça da regeneração, Confissão de Fé de New Hampshire. Cremos que, a fim de serem salvos, os pecadores devem ser regenerados ou nascidos de novo, e que a regeneração consiste em dar uma disposição santa à mente, que ela, a regeneração, é efetuada de uma maneira acima da nossa compreensão pelo poder do Espírito Santo, em conexão com a verdade divina, de maneira a assegurar nossa obediência voluntária ao Evangelho, e que sua evidência apropriada aparece nos santos frutos do arrependimento, fé e nova vida, e novidade de vida. O que a Confissão de New Hampshire está aqui dizendo é que o arrependimento e a fé são frutos da regeneração. Não são condições para alguém ser regenerado. Na verdade, são o produto, digamos assim, a causa do arrependimento e fé é a regeneração. O arrependimento e fé, eles procedem da regeneração. Então, veja, aqui nós temos um conflito com duas confissões próximas, uma de 1833, a outra do século seguinte. Temos o conflito teológico de uma confissão que usou a outra como base, mas aqui ela foge da declaração de New Hampshire.
como ela também foge na questão do livre-arbítrio, quando a New Hampshire fala de livre agência e a CBB fala de livre-arbítrio. Temos aqui um conflito confessional. Nessa confissão de New Hampshire, fé e arrependimento são frutos de regeneração. São evidências de que a pessoa foi regenerada por Deus, que a pessoa nasceu de novo. Na confissão de New Hampshire, fé e arrependimento vêm depois da regeneração, não antes, como na declaração doutrinária da CBB. Mais um ponto interessante para o nosso estudo dessa aula. Predestinação e eleição. Nós temos quanto tempo de aula, Tauan? 1h10. Vamos lá, mais alguns minutos, gente. Importante isso. Predestinação e eleição. Sobre a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a eleição está em conformidade com a soberania de Deus e à luz de sua presciência de todas as coisas. Artigo 6, eleição, declaração doutrinária da CBB. Diz o seguinte, abre aspas, eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou, glorificou aqueles que no correr dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. O problema aqui, nessa afirmação da CBB, está em colocar aqui a soberania divina ao lado da presciência de Deus de todas as coisas. Ou seja, a ideia aqui, a eleição, envolve a presciência de Deus com toda certeza. E na verdade, presciência tem significados variados na Bíblia. Isso é muito importante. Então a afirmação, como ela está colocada aqui, parece, na verdade, negar a escolha soberana de Deus, incondicional, dos eleitos. Como é que Deus elege? A Escritura diz que ele elegeu, antes da fundação do mundo, todos os homens soberanamente. Então, os reformados, eles entendem que essa eleição ela é incondicional. Não há nenhuma condição que o homem precisasse ter exercido para ser escolhido por Deus. Mas do jeito que a confissão, que a declaração doutrinária se apresenta, parece que Deus elegeu porque, na sua presciência, ele viu o futuro de cada homem, ele viu quais seriam as escolhas livres de cada homem, e baseado nessas escolhas, ele elegeu. Seria mais ou menos assim. Deus olhou para você quando você ainda não existia, na eternidade, antes da criação do mundo. Deus olhou para você, Deus viu você no futuro. Deus viu que você iria crer em Jesus, que você iria confessar Jesus como Salvador. E Deus, então, vendo que você vai querer Jesus, ele elege você para ser salvo. Mas que eleição é essa? Quem escolhe quem, afinal de contas? Deus escolhe o pecador ou o pecador escolhe Deus? Primeiro, do jeito que a confissão, que a declaração doutrinária da CBB se apresenta, parece que a escolha de Deus está baseada na escolha do homem. E isso é um problema. Esse é um grande problema. Mesmo entendendo que a eleição envolve presciência e que presciência tem significados variados, ainda assim é um equívoco dizer que a eleição soberana foi baseada num conhecimento futuro das ações humanas. Isso não é o que a Bíblia diz. Deus não viu antecipadamente cada um dos homens para fazer a sua escolha desses homens. Aqueles que Deus viu que iriam crer no Evangelho de Cristo, ele elegeu para a vida eterna. E isso que a declaração doutrinária está dizendo. Deus viu que você ia ser salvo, então ele escolhe você para ser salvo. O que é isso? É brincadeira? Isso é eleição de Deus? Literalmente, gente,
presciência significa conhecimento prévio. Ele crê, aliás, ele vê antecipadamente. Então, se eu sei o que vai acontecer amanhã, se eu sou Deus, e como ser divino eu sou onisciente, então eu sei o futuro, isso é presciência. Eu sei o que vai acontecer com todos os homens, eu sei como tudo vai acontecer no mundo, isso é presciência, eu sei antecipadamente, porque eu sou onisciente. Então, esse é um dos significados de presciência. Importante, inclusive, entender isso. Mas presciência, na Escritura, o termo grego, que vem da raiz de gnosko, ele traz a ideia também de relacionamento íntimo e não de conhecimento futuro. Por exemplo, o texto do juízo final, onde o Senhor Jesus estará no seu trono da graça e do juízo, assentado naquele trono glorioso, julgando todos os homens ressurretos ali, ímpios e crentes. Naquele santo dia, Deus dirá aos seus eleitos: vinde a mim, benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado. Mas aos que estiverem à sua esquerda, o Senhor Jesus dirá: não vos conheço, para o fogo eterno. A palavra conheço no grego é a palavra gnosko, que é a mesma palavra da raiz de presciência. Então, conhecer ali não é a ideia de saber algo acerca deles, porque Jesus sabia tudo acerca dos ímpios. Conhecia todos os seus pecados, conhecia toda a vida, todos os detalhes de cada um deles. Então, o que significa conhecer? Quando Jesus diz, não vos conheço, ele está querendo dizer o que para aqueles homens ímpios naquele dia? Conhecer ali significa relacionamento. Não tenho relacionamento com vocês. Vocês não são próximos. Vocês não se relacionam comigo. Vocês não têm intimidade comigo. Conhecer significa ser íntimo. Bem íntimo. Relação sexual na Bíblia muitas vezes é usada a palavra conhecimento. E José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz um filho. O que significa conhecer naquele texto? Ele não se relacionou sexualmente com Maria. E José não teve relação sexual com Maria enquanto ela não deu à luz um filho. Claro, isso está ligado ao nascimento virginal de Jesus. Mas a palavra conhecer ali não é que José não conhecia algumas coisas sobre sua mulher, sobre Maria. A palavra conhecer ali traz a ideia de intimidade, proximidade, algo muito íntimo como relação sexual. Então a palavra conhecer na Bíblia pode significar conhecimento antecipado, né? No caso a presciência, o pré-conhecimento, conhecimento antecipado, como também relacionamento íntimo, muito íntimo. Quando Pedro, na sua carta, ele fala que foram eleitos segundo a presciência de Deus, essa eleição foi segundo a esse relacionamento íntimo de Deus com os seus eleitos, com o seu povo. Presciência ali não é conhecimento antecipado, é relação íntima, Deus com os seus eleitos. Essa é a grande questão. Um outro teólogo batista, eu quero ler mais esse texto antes de expandir isso aqui, mas um outro teólogo batista chamado Mullins, que foi um teólogo, inclusive, bastante influente nos Estados Unidos, desse livro aqui, a citação, tá? Ele vai comentar o artigo sobre eleição. Então, o Mullins diz o seguinte, veja. Tratando com a raça de seres que, entregues a si mesmo, inevitavelmente escolheriam o mal, ele então prossegue comentando a situação do homem, ele diz o seguinte, e cuja liberdade, no entanto, deve ser respeitada
Como poderia Deus agir se não como tem feito, não só mandando seu Filho como mediador e redentor, mas formulando também meios e artifícios para persuadir os homens a crer e aceitar o Evangelho? Se por acaso ele os tomasse como estão e os salvasse contra a sua vontade, teria cometido um ato imoral. Certamente esse método é inconcebível com seres livres. Então o que Mullins está dizendo aqui é o seguinte: Deus não salva ninguém à força, isso nós concordamos, claro. Ele diz isso, obviamente, fazendo uma crítica ao hipercalvinismo, ou o que ele pode pensar que era o calvinismo. Mas o que ele está dizendo aqui nas entrelinhas é que há uma relação sinergística entre Deus e o homem na salvação. Deus, ele age como mediador, como redentor, ele fornece os meios, os artifícios para persuadir os homens a crer e aceitar o Evangelho. Em certa medida, olhando na perspectiva correta, a afirmação pode ser aceita. Mas se esses meios e artifícios não forem a soberania de Deus em agir no homem caído, forem apenas promoverem meios para que o homem por si só vá a Cristo, ele comete um equívoco, se ele afirma nessa perspectiva. Ele continua sua afirmação dizendo o seguinte, ele diz assim: o plano de salvação, para ser compreendido, deve ser olhado como um todo. Alguns olham só para a escolha de Deus e ignoram os meios e a necessária escolha por parte do homem. Outros ignoram a escolha de Deus e fazem tudo para depender dos meios da escolha do homem. Então aqui ele tenta equilibrar a sua argumentação. Mas veja o que ele diz aqui. É fato que Jesus morreu por todo o mundo. Ele coloca a morte expiatória de Cristo, a morte vicária de Cristo, como sendo uma morte oferecida para salvar todos os homens, todo e cada ser humano na história. Então aqui ele emprega o seu argumento. A ideia dele é que todos podem ser salvos. Então ele quebra a ideia de uma eleição soberana, que Deus escolheu algumas pessoas, outras foram deixadas em seus pecados para perecer. Ele quebra isso. Para ele, todo e cada um dos homens pode ser salvo. O Mullins foi um teólogo que deu muito trabalho para os batistas. E ainda dá. Muito influente. Foi um dos grandes batistas do seu tempo ali nos Estados Unidos e que influenciou boa parte dos seus contemporâneos. Ele foi um dos responsáveis por declinar o calvinismo dos batistas nos Estados Unidos. O Mullins é um dos responsáveis por isso. Em New Hampshire, o tema é tratado apenas no âmbito da soberania divina. Ou seja, nós vimos como a declaração doutrinária fala entre eleição e presciência, mas em New Hampshire apenas a ideia da soberania divina é acentuada no artigo. Diz assim, artigo 9 do propósito da graça de Deus. Cremos que a eleição é o eterno propósito de Deus, segundo o qual ele graciosamente regenera, santifica e salva pecadores. Essa confissão não caminha muito sobre esse tema, mas ela também não se compromete. Diz apenas que a eleição é um propósito eterno de Deus. Então houve uma eleição eterna com um propósito eterno de Deus, onde ele vai regenerar, santificar e salvar pecadores. A confissão aqui, ela não explica de modo detalhado que não são todos os pecadores. Ela prefere usar apenas o plural, pecadores, para não se comprometer em dizer que não são todos. As confissões batistas antigas fazem diferente. O tema da eleição e da predestinação, que não é desenvolvido nessas duas confissões, é tratado de forma muito diferente nas outras confissões mais antigas. Observe como a primeira confissão de fé batista, de 1644, aborda esse assunto. Artigo 3, diz assim: e no que se refere à sua criatura, o homem, Deus em Cristo, antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da sua vontade, predestinou alguns homens para a vida eterna, por Jesus Cristo, para o louvor da sua graça.
para a glória, louvor e glória da sua graça. Artigo 3 da Confissão de 1644. Percebam a diferença. Aqui há clareza. Aqui a eleição não é de pecadores, assim num termo muito genérico e muito indefinido. É muito claro, alguns homens são eleitos para a vida eterna. Outros são deixados em seus pecados. A própria confissão, ainda no artigo seguinte, no artigo 5 da Confissão de 1644, complementa as informações e diz o seguinte: toda a humanidade, havendo assim caído, tornou-se completamente morta em delitos e pecados, sujeito à ira eterna do grande Deus por sua transgressão. Ainda assim, os eleitos, que Deus amou com um amor eterno, são redimidos, vivificados e salvos, não por si mesmos, nem por suas próprias obras, mas para que ninguém se glorie, mas totalmente e somente por Deus, a partir de sua livre graça e misericórdia. Então aqui há uma ideia de que esses alguns do artigo 3 que foram eleitos, predestinados, são os eleitos que Deus amou com um amor muito eterno, grande, e esses são redimidos, vivificados, salvos de si mesmos, salvos não por si mesmos e nem por suas próprias obras, para que ninguém se glorie, mas pelo Deus grande e poderoso. A Confissão de 1689, nesse ponto, também é muito clara. Veja, por meio do decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou preordenados para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, para o louvor de sua gloriosa graça. Esses anjos e homens, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. Aqueles da humanidade que são predestinados para a vida, Deus, antes da fundação do mundo, de acordo com o seu propósito eterno e imutável, e o seu secreto conselho e beneplácito da sua vontade, os escolheu em Cristo para a glória eterna, por sua pura e livre graça e amor, não por qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que o movessem a isso. Então você percebe que as antigas confissões, 44, 1689, todas elas são enfáticas em tratar da eleição e da predestinação, mostrando que essa eleição envolve alguns homens e não todos os homens da humanidade. Não todas as pessoas, mas alguns. São muito claras as afirmações. Mas as outras confissões, tanto New Hampshire como a declaração da CBB, elas são mais genéricas. A declaração da CBB fala de uma presciência. Deus viu antecipadamente e escolheu por isso. A declaração de New Hampshire, a confissão de New Hampshire, vai falar só sobre uma eleição de pecadores, mas não estipula que são alguns pecadores e não todos eles, como fazem essas duas últimas, as mais antigas confissões dos batistas. Alguns termos como decreto nem mesmo aparecem nessas confissões de fé mais novas. E tantas outras doutrinas, gente. Nós teríamos aqui que ter mais tempo para falar sobre a doutrina do pacto. Deus ele se relaciona com o seu povo por meio de pactos. Deus fez um pacto da graça com o seu povo. Então, as novas confissões elas não mencionam nada a respeito da teologia pactual. E nós temos na Confissão de Fé de 1644 e na Confissão de 1689 artigos e parágrafos e capítulos que vão tratar exclusivamente da ideia do pacto, da teologia do pacto, de uma visão batista pactual. Temos a ideia também da eclesiologia batista, que difere da eclesiologia das novas confissões. Para os batistas confessionais de 44, de 89, e toda a história batista até recentemente, a ideia de ceia e batismo é sacramental, assim como foi a ideia reformada. Não como Lutero, óbvio,
mas muito parecida com a de Calvino. Então, toda essa ideia está presente nas confissões antigas. As novas confissões, elas vão visualizar essa ideia de ceia e batismo apenas como ordenanças do Senhor Jesus. São ordenanças também. Vão visualizar como sendo memorial. A ceia é um memorial também, mas são sacramentais. Então, são muitas questões que variam, muitas afirmações teológicas que mudaram, muitas novas afirmações teológicas também nessas confissões, como o livre-arbítrio que vimos e tantos outros pontos. Nós vamos terminando por aqui. Muito obrigado por todos que estiveram conosco até agora, assistindo essa aula, a aula número 21. Até a próxima quarta-feira, onde vamos encerrar essa série, esse módulo, sobre a confessionalidade dos batistas. Então aguarda até a próxima aula, vamos estar falando sobre o calvinismo dos batistas. Forte abraço, que Deus abençoe todos.